Pessoal, agora vamos comparar então a junta rotacional com esta junta torcional aqui, ok? A referência do eixo 4 aqui com a referência, né, da junta 4 com a junta 5, ok? Então eu tenho isso daqui, ó, o eixo Z para cima, ok? O eixo X saindo do plano. Aqui, como é uma junta do tipo torcional, eu tenho esta referência aqui, ok? Sendo que eu trouxe esta referência para cima aqui, ó, da junta 4. Então eles pertencem aqui, né, eles têm como uma interseção a mesma origem, ok? Possuem a mesma origem aqui dos eixos em comum. Então vai ficar mais fácil de extrair agora os detalhes que eu preciso. Vamos lá. Eu consigo medir, né, o deslocamento entre o Z atual e o Z posterior? Não, porque eu não tenho aqui uma reta perpendicular às duas. Ok, então vale zero. Eu tenho aqui uma distância entre o X atual e o X posterior se eles estiverem compartilhando a mesma origem? Não, também não consigo traçar uma reta perpendicular, né, aos dois ao mesmo tempo, porque eles estão realmente na mesma origem. Ok? Vamos falar do ângulo. O ângulo entre o Z atual e o Z posterior. Vocês já sabem que é esse daqui, ó. Então, ó, 90 graus no sentido horário, então é menos 90 graus, ok? E qual é o ângulo entre o X atual e o X posterior? Inicialmente ele vale zero, porém se eu aplicar aqui um movimento neste carinha aqui, ó, um movimento de quê? De rotação aqui, ó, este movimento de rotação, né? Este carinha aqui, ele vai se movimentar, ele vai fazer isso daqui, ó. Então, o ângulo aqui é o próprio θ desta junta que eu estou analisando. Vamos lá conferir então na nossa tabelinha. Tá aqui, ó, 0, 90. Tá aqui, ó, desculpem, né? Errei. 0, menos 90, 0 e o próprio θ5, ok? Vamos para a última análise agora. Ok, vamos retornar. Agora eu tenho isso daqui, ó. É o meu Z5, X5 e Y5. Vou comparar com o meu Z6, X6 e Y6. Está aqui, ó, ok? Só lembrando que este cara aqui, a junta torcional, eu coloquei a referência aqui, ó. Ok? Vou comparar esses dois. Aí pergunto para vocês, qual é o deslocamento entre o Z atual e o Z posterior? Vale zero. Qual é o deslocamento entre o X atual e o X posterior? Vale toda essa distância aqui, ó, que no caso aqui vale quanto? Neste caso, vale 100 mais 75, ok? Porque eu peguei esta referência aqui e desloquei para cá, ó. Legal, então 175. O ângulo entre o X atual e entre o Z atual e o Z posterior, vale zero, né? Mesma direção, mesmo sentido. E o ângulo entre o X atual e o X posterior, inicialmente é zero, porém se eu aplicar um movimento aqui, ó, torcional, a minha ferramenta de trabalho ela vai se movimentar e o ângulo entre o X atual e o X posterior vai variar. Então é o próprio θ desta junta. Então, ó, 0, 0, 175 milímetros e o meu θ6. Desta maneira, nós acabamos de montar a nossa matriz do Denavier-Hartenberg, ok? E uma vez que eu tenho esta tabela, agora basta substituir nas matrizes e no final obter a matriz final, né? A matriz resultante, né? Que vai me dar ali as equações da minha cinemática direta e o ângulo de ataque da minha ferramenta, ok? Então vamos lá, ó, substituindo em cada linha daquela tabela que eu acabei de montar, tabela DH, naquela matriz resultante que eu tenho, né, eu fiquei com este resultado aqui, ó, a matriz, né, DH de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5 e de 5 para 6. A matriz resultante que vai me dar a minha cinemática direta e os ângulos de ataque da minha ferramenta é a multiplicação entre essas matrizes, ok? E aí, se vocês realmente quiserem ir um pouco além, lógico que isso daqui, né, não daria para fazer na mão, né? Não é aconselhável fazer na mão. Eu faria um programinha em uma plataforma lá de programação. Eu escolho geralmente o MATLAB para fazer isso, ok? Então eu fui lá no MATLAB,
utilizei aquele mesmo código que eu apresentei para vocês no exercício anterior. E qual foi a única modificação que eu fiz? Foi na tabela aqui, ó. Eu entrei com os parâmetros da minha tabela DH. E a partir daí ele já me deu os resultados daquelas matrizes e a tabela final, contendo novamente a cinemática, né, as equações da cinemática direta e o ângulo de ataque, né, as equações que vão me dar o ângulo de ataque da minha ferramenta. Ok? Pessoal, gostaria só de reforçar novamente para vocês o porquê que nós deslocamos a origem, né, da referência desta junta torsional que estava aqui, ó, e colocamos ela juntinho à junta rotacional. Por quê? Se eu mantivesse essa referência aqui, ó, Z4, X4, Y4, eu teria aqui na minha junta torsional, né, Z5, X5 e Y5. Quando eu fosse medir, né, neste caso aqui, o deslocamento entre o X atual e o X posterior, essa medida iria ser dada em Y. E nós vimos desde o início que, principalmente, né, quando nós obtivemos lá essa matriz que nós fazemos a substituição desses parâmetros DH, não existe o Y como referência, né? Lembre-se, aquela matriz saiu da onde? Da rotação de Z, translação em Z, depois de translação em X e rotação em X. Por isso que nós teríamos um probleminha aqui. Para contornar este problema, o que nós fizemos? Nós trouxemos a origem desta junta torsional, ó, para a mesma origem, neste caso aqui, da junta rotacional. Assim nós eliminamos essa distância aqui, ó, entre os dois eixos X. Isso não afetou em nada a nossa modelagem neste caso aqui, tá ok? Por que não afetou em nada? Porque isso daqui é uma junta torsional, o movimento que ele faz é isso daqui, ó. Então não importa se ele faz esse movimento no meio ou se ele faz esse movimento aqui junto, bem juntinho aqui a junta rotacional. Não vai fazer diferença, ok?